O verão chegou, chegou com força. Atos capítulo 3, versículos 1 e 8. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir as esmolas que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que eles dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão, o levantou, e logo os seus pés e seus artelhos se firmaram, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Pai, fala conosco mais uma vez. Nós já podemos sentir tua presença aqui através dos louvores que foram ministrados. Nós queremos agora ouvir a tua palavra enquanto desfrutamos a tua graça, Pai. Tu sabes da minha carência e dependência de ti nessa manhã. Tu sabes o quanto eu estou, Deus, dependente de ti aqui hoje para ministrar a tua palavra. E a última coisa que eu ia querer, Pai, era ministrar essa palavra sozinho, sem o teu auxílio, sem a tua ajuda. Porque o Senhor é o ponto de equilíbrio, o Senhor é o ponto de fogo, o Senhor é o ponto que faz com que a palavra simples penetre no nosso coração e ache morada, Pai. Esteja entre nós, Espírito Santo, passeie o nosso meio, fazendo da maneira como lhe apraz. E aquilo que agora começa como uma palavra calma e simples, que termine como um grande mover de derramar no teu Espírito. Eu clamo pelo auxílio da tua presença em nome de Jesus. Amém e amém. O texto de Pedro e João subindo ao templo, eu acredito que a maioria da gente aqui já ouviu ou até já pegou. Estamos falando com a maioria de obreiros. E em algum momento, se não foi você mesmo que pregou, você ouviu outro pregando a respeito de Pedro e João subindo no templo e curando aquele homem coxo na porta do templo. É interessante porque a Bíblia diz que ele é um coxo de nascimento e ele ficava na porta do templo, na porta de entrada para a oração. E a gente precisa chamar a atenção para o fato de que Jesus esteve ali muitas vezes. Jesus passou por aquele homem muitas vezes. Jesus curou muitas pessoas naquele mesmo lugar. Mas por algum motivo Jesus não curou aquele homem. Ele podia tê-lo feito, ele podia tê-lo curado, ele não dependia dos apóstolos para nada no sentido de fazer aquele milagre, mas ele optou por deixar aquele coxo ali, porque imagino eu que Jesus queria que alguém que estava ali há tanto tempo fosse um grande sinal para o início do ministério apostólico. Eu entendo que Jesus reservou aquele coxo exclusivamente para que os apóstolos curassem, não que Jesus dependesse, não que Jesus precisasse, não que Jesus tivesse necessidade, mas como uma forma de honrar os seus discípulos no início do seu ministério. Jesus passa por aquele homem muitas vezes. Eu imagino o coração de Jesus se compadecendo, mas dizendo: eu vou te deixar ir, porque eu preciso honrar meu servo daqui uns dias. E ele vai ficando, até que chega uma hora que chega o momento de Deus na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, e Deus usa os dois para fazer um milagre. E a gente precisa já nesse primeiro momento botar essa observação, porque às vezes a gente ora e a gente é usado por Deus, e alguém é curado e a gente diz assim: uau, eu sou muito poderoso, eu orei, alguém foi curado. Mas a gente precisa entender que Deus não precisa da gente para curar. Verdade, Pai. Deus não precisa da gente para libertar, Deus não precisa da gente para fazer absolutamente nada. Deus não precisa da gente nem mesmo para falar, porque Ele pode falar diretamente ou usar outra pessoa para falar. A única razão pela qual Deus espera você orar por alguém, para esse alguém ser curado, é porque Deus também quer te honrar. Porque às vezes aquela pessoa orou no seu quarto e ela pediu por uma cura, e biblicamente a cura dela já estava garantida. Então por que Deus esperou você ir lá na casa dela, orar, colocar a mão, fazer toda aquela cerimônia? Se Deus já tinha atendido a oração desde a madrugada, se Deus já tinha atendido a oração desde o quarto, é porque Deus de algum modo queria honrar também você. Então a gente não pode confundir
um privilégio do que como um mérito. Muito mais como uma honra do que como eu tenho o poder, né? O He-Man que falava isso, eu tenho a força. Eu tenho a força, eu tenho a força. Ele, não, você não tem, o poder é de Deus. Agora ele reserva você ao direito de honrar você. E ele tem um prazer incrível nisso, porque eu não sei, porque ele realmente não precisa de nós. Verdade. Então eu já começo dando essa cutucadinha, sabe nisso, eu não vou pregar sobre isso. Mas o fato de Jesus ter passado por ali muitas vezes e aquele homem estar sempre naquele lugar, naquele lugar todos os dias, incomoda, porque 3 anos e meio, pelo menos, Jesus passou ali exercendo seu ministério. Fala às vezes que passou antes de exercer seu ministério. E Jesus não o curou. Porque Jesus queria honrar 2 discípulos que iriam iniciar seu ministério, precisava crescer a igreja, e Jesus ia usar o milagre daquele homem para poder abençoar a outros. Às vezes até no que você está sendo abençoado é para abençoar outro. Então o mérito nem era do Pedro e João, nem era do coxo, era só Jesus estabelecendo um propósito que só tinha na cabeça dele que ninguém sabia. Porque os sonhos, a mente de Deus não funciona como a nossa. Mas voltando para o Pedro e o João, antes de curar aquele homem, Pedro, e ele vai dizer algumas frases que é bem interessante. Eu quero me apegar a pelo menos 2 frases de Pedro e pregar exclusivamente sobre essas 2 frases hoje. Eu não vou ficar pregando a história, porque vocês já conhecem, nós somos obreiros. E a primeira frase que o Pedro vai dizer é: olha para nós. A segunda frase é: eu não tenho prata nem ouro, e então ele finaliza, já emendando a terceira frase, ele diz: mas daquilo que eu tenho, isso eu te dou. E eu quero falar sobre essa primeira e eu quero falar sobre a última. Olha para nós e do que eu tenho eu te dou. Eu não vou falar muito sobre não ter prata, não ter ouro, porque eu acho que isso a gente entende muito bem. Não carece muita explicação, ainda que em nome de Jesus, em breve nós teremos a prata e o ouro também. Amém? Quando chegarmos lá, não confie na prata e no ouro. Então bora falar das outras 2 coisas, do olha para nós e daquilo que eu tenho, isso eu te dou, ou te daremos daquilo que nós temos. A primeira frase do Pedro é: olha para nós. É interessante porque aquele homem ele está pedindo esmola. Eu imagino que ele pedia muitas e muitas vezes. E essa questão da mendicância ela passa por uma anonimidade dupla. Primeiro é a pessoa que passa que dificilmente grava a cara de quem está pedindo. E segundo é quem está pedindo que dificilmente grava a cara da pessoa para quem ele pediu. Ele está tão habituado a estender a mão que às vezes nem olha para o rosto da pessoa, seja por vergonha, seja por hábito. E quem ajuda também dificilmente lembra do rosto daquele que ele está ajudando. Então são 2 pessoas que não prestam atenção um no outro, aquele que dá e aquele que recebe. E o Pedro agora vendo que aquele homem, o Pedro e João vendo que aquele homem apenas lhe pedia, estendia uma mão, mas não estava prestando atenção neles, ele vai dar a primeira ordem dizendo: ei, para tudo, olha para a gente. Presta atenção em nós. Parece algo simples e algo que está acontecendo ali, um simples fato da história, mas a gente precisa entender que aquilo ali marca o início do ministério apostólico. Por quê? Porque eles recebem a carga de unção em Pentecostes, em Atos 2, mas eles ainda não tinham tido a oportunidade de exercer essa unção. Eles recebem, eles sabem que está sobre eles o poder para fazer milagre, o poder para exercer o ministério, mas eles ainda não tinham experimentado disso, ainda não tinham se arriscado a isso. Então quando Pedro diz: olha para nós, ele está estabelecendo um início de ministério, está dizendo: olha para a gente, porque Jesus passou a bola para a gente, que agora em diante é com a gente que você vai se acertar. É como se o Pedro dissesse: grava bem esse rosto, porque alguns dias atrás Jesus curou um homem que também era coxo há 38 anos, que estava na beira de um tanque, e mais tarde perguntaram para ele: quem foi que te curou? E aquele homem não sabia quem era, porque ele recebeu a cura e saiu correndo. E literalmente o homem não sabia quem foi que curou ele. Ele disse: quem te mandou carregar a cama? Ele disse: foi o homem que me curou. E quem foi que te curou? Ele disse: eu não sei, eu sei. E o Pedro está dizendo: agora você vai olhar para mim, porque se alguém perguntar, você vai dizer: foi Pedro. Você vai olhar para mim, porque tu não vai sair correndo como aquele outro fez, não, porque aqui tem um propósito, a gente precisa iniciar a igreja, e teu testemunho vai servir de pé inicial para isso. E o Pedro olha para ele e diz: olha para nós. E eu me apego já a essa primeira frase, como eu disse, eu não vou pregar na história, eu vou pegar apenas essas duas frases. A
primeira e a última. Porque esses são dias, queridos, que não está faltando alguém que pregue bonito. Esses são dias que não está faltando quem libere muitos decretos, muitas ordens. Não falta eloquência, não falta dons. A igreja está movimentada de dons, de unção, de eloquência, de mensagem bonita, onde gente que ora e faz milagre, que profetiza. Não está faltando talento. Mas muitas vezes está faltando alguém que possa dizer: olha para mim e você vai ver Jesus. Olha para a minha vida e você vai ver o modelo de vida cristã. Porque é muito fácil correr lá e passar a profecia, passar o recado, orar e alguém ser curado. Porque isso tem a ver com o poder de Deus, não tem a ver com o meu poder. Agora, quando Pedro diz: olha para mim, ele está dizendo assim: de hoje em diante eu estou me levantando como uma referência. De hoje em diante eu quero que você marque bem esse rosto, porque ele é alguém que vai ser sua referência de fé, sua referência de vida de santidade, sua referência com Deus. Então olha para mim, agora é disso que a gente precisa, e é isso que tem faltado nesses dias. Verdade. Dava pra gente fazer, hoje em dia está saindo muitas trendzinhas, né? Ultimamente eu já assisti ontem, alguém colocou assim: olha, se me olhar rápido, eu sou muito bonito, se me olhar devagar, eu avisei que era para olhar rápido. Então dava pra gente fazer um negócio desse com a vida do obreiro. Não, se eu me olhar rápido, eu sou uma pessoa muito santa, muito espiritual, eu sou uma pessoa cheia de poder. Se olhar devagar, eu avisei que era para olhar rápido. Porque se olhar devagar, vai descobrir que não é. Se olhar com atenção, vai descobrir que não é. Então é melhor olhar rápido e ficar emocionado porque aconteceu no culto. Só que o Pedro está dizendo: pode olhar para mim, eu tenho vida com Deus. A gente precisa entender que o uso dos dons de Deus, aquilo que a gente faz aqui na igreja, queridos, tem que ser precedido por uma vida de devoção, de oração, de intimidade, de santidade com Deus. Que permita ao incrédulo olhar para você e desejar Jesus. Por quê? Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Existe uma frase moderna falando isso que é fantástica. Você é a Bíblia que o mundo lê. O mundo dificilmente abre a Bíblia, a não ser no Salmo 91 para deixar na estante. Agora, qual é a Bíblia que o mundo está lendo? Qual é a versão de Deus que o mundo conhece? É você. Qual é a versão de Deus que o teu colega de trabalho conhece? É você. Qual é a versão de igreja que os teus amigos conhecem? É você. Então nós deveríamos ser o maior exemplo naquilo que nós pregamos. Verdade. Quando Pedro está dizendo: olha para nós, ele está dizendo: pode conferir devagar, com calma. Não somos uma capa. Verdade. Não somos artistas, não somos uma personagem. Ele está dizendo: pode conferir, pode olhar, fica tranquilo, porque você vai descobrir que não somos a estrela, o pregador do momento. Não, nós somos crentes. Porque o que Pedro está fazendo a partir daquele momento não é como apóstolo, não é como discípulo, não é como isso, como aquilo outro. Ele está fazendo como crente. Alguém que está vivendo Marcos 16 e diz: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, tocarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Esse sinal é para aquele que crê, é para a igreja, é para o crente. Nunca vivemos um tempo de tantas personagens. Verdade. Que a gente tem que se contentar em conhecer o obreiro só no púlpito. Nunca vivemos um tempo em que as pessoas vem pregar e a gente fala: uau, que pessoa espiritual. E aí depois você começa a conviver e você fala: meu Deus. Você vai ver a pessoa ministrar o louvor, a palavra diz: quanta vida, quanta unção. Aí você começa a conviver no dia a dia, você fala: meu Deus, está morto. Porque a gente vai criando personagens, a gente vai criando meios da gente poder parecer algo que a gente não é. Porque se a gente atentar um pouquinho mais devagar, a gente para de receber o que está sendo ministrado. Se a gente começar a olhar um pouquinho mais para a vida, a gente para de receber aquilo que está sendo ministrado. Por quê? Porque muitas vezes está como a igreja de Sardes. São pessoas que têm nome de que vive, mas está morto. Verdade. São mortos tentando declarar a vida. São amantes do pecado tentando declarar a santidade. São descompromissados cobrando compromisso da igreja. A gente vai travando capas e capas e capas e capas e criando o personagem do obreiro em que a igreja vai admirar. E a gente chega aqui e a gente prega um monte de coisa quando na verdade
Verdade. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, porque a Bíblia começa dizendo em Reis 5, dizendo, era Naamã, um homem muito honrado no seu país. Por meio dele, Deus havia dado muitas vitórias. O exército vencia porque Deus abençoava Naamã. Aí a Bíblia diz, porém, era leproso. A palavra porém, e a expressão mas, sem i, M-A-S. Elas têm o intuito de anular tudo o que foi dito anteriormente. Quando eu digo fulano é uma bênção, mas o que eu vou dizer daqui em diante anula o que foi dito antes. Quando a Bíblia diz Naamã era homem valoroso, ganhava a guerra, não sei o que, porém era leproso, o fato dele ser leproso anula tudo o que foi dito antes. Aí ele chega diante de Eliseu esperando um milagre, por quê? Porque os seus soldados possivelmente não sabiam da lepra de Naamã. Se soubesse, ele era expulso. Então quantas guerras ele não batalhou sentindo dores, mas não podia falar nada, vestia uma armadura e escondia as feridas. Quando chegava em casa que tirava aquela capa de general, podre. Aí ele chega diante de Eliseu diz, você vai mergulhar lá no rio. Agora, por que Eliseu faz isso com Naamã? Porque ele sabia que Naamã amava demais a capa para molhar ela. Ele ia ter que tirar a capa para poder entrar no rio. Ele amava demais aquela armadura de general, ele não ia estragá-la dentro de uma água suja. Só que ele está acompanhado do seu exército. E quando ele tirasse aquela capa, ele ia ter que expor as feridas. Quando ele tirasse aquela capa, todo mundo ia saber que ele era leproso. Muitas vezes a gente está tentando esconder a lepra e ser curado, irmão. Ferida abafada vira câncer. Verdade, Pai. A gente precisa expor as feridas para poder Deus curá-la. A gente precisa se desfazer das nossas capas para que a lepra seja sarada. O mergulho no rio não é por acaso, é simplesmente para que a gente tire todas as nossas capas de general, de soldado, de pastor, de obreiro, de vitorioso, de chega, você tira tudo, você vai se despedir de tudo isso. Aí você mergulha no rio cheio de lepra, todo mundo olhando dizendo tem lepra, tem lepra, tem lepra, tem lepra. Mas quando você expõe isso, você sai de lá curado. Porque Deus não te expõe para te envergonhar, Ele te expõe para te tratar. Verdade, Pai. Mas a gente vai tentando abafar nossas feridas e resolver do nosso jeito. E Eliseu está dizendo, você vai para o Jordão. Você vai tirar a capa na frente de todo mundo. Você vai se expor. E às vezes a gente precisa disso. Para poder ser tratado. E o Senhor está nos chamando por meio de Pedro para sermos pessoas que possam dizer, olha para mim. Porque senão a gente está dizendo, irmão, não olha muito não. Porque você vai ver muitas coisas que eu não quero que sejam vistas. Levanta e anda, queridos, tem a ver com o poder de Deus. Olha para nós, tem a ver com santidade. É fácil dizer levanta e anda, porque eu estou usando o poder que é de Deus. O poder de Deus não falha. O difícil é dizer olha para mim, porque aí a pessoa vai ver meus defeitos. Difícil é dizer olha para mim, porque aí as pessoas vão ver que eu não sou santo. Difícil é dizer olha para mim, por quê? Porque as pessoas não estão prontas para lidar com meus problemas. Porque a gente ainda cria um estereótipo de uma liderança perfeita. Então, de um lado você tem uma igreja esperando que o líder seja um santo, que o obreiro seja um santo, e do outro lado você tem liderança e obreiro se fazendo de santo para atender a necessidade da igreja. E tanto a igreja quanto a liderança, quanto os obreiros precisam entender que são só homens humanos, homens e mulheres cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de fraquezas. Eu não vou parar não, porque eu vi meu pastor lá e eu achava que ele era santo, mas eu descobri que ele também tem um defeito. Você não sabia? Lembra do pastor que ele estava contando pra gente que o irmão veio desabafar com a esposa dele, falando assim, olha, eu vou largar meu marido porque meu marido está peidando a noite toda. A esposa dele falou, a esposa do pastor falou para a irmã, falou assim, olha, irmã, se não fosse o problema, eu ia te mandar dormir a noite com meu marido só para tu ver a situação que lá em casa. Mas o pastor peida? Foi toda, foi outra.
Porque às vezes a gente cria o Kim Jong-un, né? Os coreanos acreditam que ele não vai nem no banheiro. Os coreanos acreditam que o líder deles lá não vai no banheiro, não, senão Deus. Né? E na verdade é só gente. É só gente. Aleluia. Vejamos o que os judeus falaram sobre João Batista. João capítulo 10, versículo 41, por favor. Hoje fica à vontade, a gente vai trazer algo mais direcionado para nós. Sempre que eu estou ocupando sempre o culto para estar falando algumas coisas mais direcionadas para a gente, você até arma a igreja contra o obreiro. Então a gente cerca só a gente aqui, né? A gente pode apanhar um pouquinho mais. João 10, 41. E muitos iam ter com ele, iam ter com Jesus. E diziam, na verdade, João, aqui falando de João Batista, não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. João não fez sinal, João não fez milagre, João não fez nada de empolgante no ministério dele, irmãos. Era um homem vestido com a roupa de couro, se alimentando de mel e de gafanhoto, no meio do deserto, batizando o povo, chamando o povo de cobra. Agora as pessoas estão dizendo tudo o que ele falava era verdade. Você pegou? Estão dizendo, olha, João não fez lá grandes sinais não. Agora João podia dizer, olha para mim, porque as pessoas diziam, ele só fala a verdade. É Deus, aleluia. João é alguém de caráter, João é alguém que não mente. É Deus. Vamos ver a ousadia de Paulo? Vamos usar alguns textos bem rápido aí. 1 Coríntios 4,16. 1 Coríntios 4,16. Paulo escreveu aos Coríntios: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Oh, que ousadia! Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 11, primeiro. E ele vai dar a forma. 1 Coríntios 11, primeiro, escrevendo na mesma igreja. Sede meus imitadores. 1 Coríntios 11, primeiro. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aleluia. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, 7. Estuda que é Paulo. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo está dizendo em diversas passagens, e acredite mais, dizendo, vocês sabem que podem me olhar quando quiser, e vocês podem me imitar, porque eu não ando desordenadamente. Vocês podem olhar para mim quando quiserem me imitar. Primeiro, eu não ando desordenadamente. Segundo, eu imito Cristo. Aleluia. A questão que a gente precisa pensar é, se as pessoas começarem a me imitar, que tipo de crente a gente vai ter na igreja? Se as pessoas começarem, porque Deus, quando fala com Moisés, ele vai dizer que eu vou multiplicar o povo de Israel da maneira que eles eram. Você entende isso? Você vai gerar um filho parecido com você. Então, se a gente tiver uma igreja fraca, a gente vai gerar pessoas fracas. Verdade. As que aceitarem já vão ser fracas. Se a gente tem uma igreja ativa, a gente vai gerar pessoas ativas. Você gera um filho parecido com você. Então, a maneira como a gente constrói essa base, porque eu invisto tanto na base, a gente tem investido aqui em seminário, PV homem, PV mulher, cura interior, paternidade, tanta coisa que a gente tem investido aqui, PV jovem, PV kids, PV família, PV social. Por que a gente tem investido tanto nessa base? Porque a maneira como a gente for aqui na base, irmão, quando a igreja for grande, os filhos vão ter a cara dos pais. Então, se eu deixar a igreja morrer agora, no início, a gente vai gerar um monte de gente, vai crescer uma igreja toda morta. Então, se as pessoas começarem a te imitar, que tipo de igreja a gente vai ter? Que tipo de gente a gente vai ter na igreja? Paulo está dizendo, pode olhar para mim, porque eu garanto que a igreja vai ter santidade. A questão é, estamos prontos para dizer para as pessoas, olha para nós? Ou a gente está dizendo, ó, se olhar rápido, sou santo, se olhar devagar, vou dizer que era para olhar rápido.
Eu disse que não era para olhar muito, era só para admirar e seguir em frente da fé. A segunda frase de Pedro, para a gente poder adiantar: o que eu tenho, isso te dou. Na verdade é a terceira, né? A segunda é não tenho prata nem ouro, mas vamos falar dessa última. A segunda frase de Pedro, ela denota uma transferência de coração e de unção. De nada adianta você falar sobre Deus e não poder representá-lo. Quando eu estou aqui para ministrar a palavra, eu não estou aqui para dar informações para vocês. Eu estou aqui como um representante de Deus. E eu preciso representar mais do que uma informação sobre Deus, eu preciso representar a vida de Deus, o coração de Deus. Não adianta a gente dar gritos, ordens do púlpito, fazer todo um movimento aqui, se por dentro você não carrega nada para ser transferido. Não adianta você trazer sua personagem para pregar. Hoje quem vai pregar aqui é a personagem do pastor Geisel. Às vezes a gente vê entrevista de certos artistas de TV, de filme, de novela, e aí eles falam assim: rapaz, eu estou andando na rua e as pessoas estão me confundindo com o meu personagem. Tem gente que fica bravo comigo achando que eu sou aquela pessoa, só que lá é um personagem. O problema é que tem obreiros que criou uma personagem completamente diferente dele. Existe a personagem pastor Geisiel e existe a pessoa Geisiel, e são duas pessoas completamente distintas. E às vezes a gente assume a personagem, chega aqui, prega e tenta fazer aquele mover, só que na verdade você não tem nada para dar. E aí faz aquele movimento, faz aquele fluar, faz o que nós estamos acostumados a fazer. Só que não está debaixo de uma palavra rema, não está debaixo de uma revelação, não está debaixo de uma ordenança, não está debaixo de uma vida cotidiana. E a igreja percebe isso. Porque não adianta a gente achar que a igreja é cega, por isso é muito mais fácil a gente pregar fora. Eu falo assim: não, eu prefiro pregar fora, porque quando eu vou pregar fora, lá o fogo cai, parece que minha igreja, o fogo não cai quando eu prego, mas é porque os de fora não conhecem a gente. Então a gente chega lá e é só o estranho aí fora. Só que na vida diária é diferente, porque o irmão que tu está mandando levantar a mão, mesmo que olha para vocês, mas tu nunca levanta. Na igreja que a gente congrega é diferente, porque aquele irmão que eu estou dizendo assim: olha, tu tem que congregar, ele vai olhar para mim e dizer: mas tu não congrega. E a aceitação no lugar onde eu congrego, ela é menor. Por quê? Porque as pessoas lidam com o meu defeito. E a igreja está errada em fazer isso, não porque eu, como um bom apóstolo, um bom discípulo, um bom profeta, um bom obreiro, um bom pastor, um bom diácono, um bom evangelista, eu deveria estar pronto para dizer: olha para mim. Eu não posso pedir que as pessoas não olhem para mim. Mas eu não ligo porque as pessoas falam. Devia ligar, porque os discípulos estão dizendo: olha para nós, olha para nós, olha para nós. E eu deveria estar pronto para dizer às pessoas também: olha para mim. Então mensagem não é só passar informação, mensagem para revelar o que você carrega, que pode ser compartilhado entre os irmãos. Mensagem é um compartilhamento mais do que compartilhar o que eu conheço. Na mensagem eu preciso compartilhar o que eu carrego. Verdade. Então logo de cara eu preciso perguntar: o que eu carrego? O que eu tenho para ser transferido? Quando eu brigo para pregar, eu não quero pregar, eu tenho que me perguntar: o que eu tenho para passar? Eu não quero que você no meio da pregação: por favor, pastor, eu não tenho nada para passar, vou parar de pregar. Não, irmão. A gente tem que corrigir o que está errado, não parar o que está certo. Não é mais fácil eu parar de pregar? Não é assim, pô, farrar no monte, Moisés? Êxodo 19. Deus te santifica e chega perto do monte. Sem santidade vocês vão morrer. O povo disse: a gente fica longe do monte. Porque é mais fácil ficar longe da presença do que corrigir o pecado que me afasta da presença. Verdade. Moisés, você tem que ter santidade para ir perto do monte, então eu vou ficar longe do monte. Mas não era para santificar? Não era para ter um efeito contrário? Ok, então eu vou santificar e continuar perto do monte. Mas não, eu vou continuar com o meu pecado e ficar longe do monte. E às vezes a gente está fazendo isso, e a gente precisa entender que quando a gente chega aqui na frente, você não vem para informar, você vem para transferir. Você transfere pelo menos duas coisas: a primeira é o seu coração, a segunda é o coração de Deus. Toda informação que eu passo enquanto eu prego precisa estar carregada de uma transferência de vida com Deus, para que eu possa transferir o meu coração e transferir a vida com Deus, a vida de Deus para a igreja. Então, mais do que conhecimento, a mensagem precisa revelar o coração de Deus.
não tem a ver com estilo, isso não tem a ver com o nível teológico da mensagem, não. A mensagem ela sempre vai revelar a intimidade que o pregador teve com Deus naqueles dias. Ela sempre vai revelar, e aí eu vou criar aqui alguns personagens, e a igreja vai achar que eu sou uma pessoa de oração. Não, irmão, não vai, porque não transfere. A gente pode até tentar, mas não passa. A gente ouve dezenas de pregadores pregar, ouço os meus obreiros aqui, ouço os obreiros de fora, a gente vai nos lugares, a gente assiste mensagens. Cada um tem um estilo, cada um tem um modo, cada um tem um jeito de pregar, e isso dificilmente muda. Tem uns que é mais calminho, tem uns que é mais agitado, tem uns que é mais animado, tem outros que é mais quieto. Esse é o estilo, isso aí não vai mudar. É o seu jeito. E não precisa mudar. Porque se você forçar para mudar, isso vai deixar de ser você. Agora, quando cada um desses, e seja vocês são obreiros aqui na casa, ou seja alguém de fora, tem a oportunidade de naquela semana, naquele mês, ter tido tempo de qualidade com Deus, tempo de oração com Deus, não apenas para pregar, ó Deus me usa lá, não, mas tirar momentos com Deus para você, real. O estilo ainda é o mesmo, o modo ainda é o mesmo, o jeito ainda é o mesmo. Quem prega alto continua pregando alto, quem prega calmo continua pregando calmo, quem prega agitado continua pregando agitado, quem prega devagarzinho continua pregando devagarzinho. Aí você fala, pastor, então que muda se eu orei tanto e vou pregar do mesmo jeito? Muda porque dessa vez a palavra que você está pregando transmite uma unção diferente. E isso é algo que está fora do seu controle. Isso não está no seu controle. Olha, eu vou pregar hoje, eu vou transferir uma unção. Não está no teu controle. Tu consegue no máximo preparar um bom esboço. Agora a unção só quem der é Deus. Verdade. A manifestação só quem faz é Deus. Alguns estão tentando produzir, né? Receba. Vai produzir um fogo estranho aqui, não, irmão. Fogo estranho, fogo de sacrifício. A gente não pode produzir, não. A gente tira do altar do sacrifício para o incensário. Você não pode produzir um fogo. Os 2 filhos de Arão entraram lá à tarde da noite no tabernáculo. Eles, rapaz, esta tarde, daqui que a gente queima um holocausto para ter brasa, para acender incensário. Bora acender um fogo aqui, acende incensário, faz uma oração, bora para casa. A Bíblia diz: Deus mandou fogo do céu e consumiu os 2 na frente do altar. Sacerdotes. Porque diante de Deus a gente não produz fogo, diante de Deus a gente prepara sacrifício e Ele queima. Nosso modelo de sacrifício é Elias no Monte Carmelo. Eu coloco o cordeiro sobre o altar, mas o fogo vem do céu. Então eu não posso produzir fogo, eu preciso deixar que Deus faça. E para isso eu tenho que ter um tempo de qualidade com Ele, eu tenho que ter um tempo de oração com Ele. Para que quando eu pregar, a unção que é dele seja transferida para a igreja. É como se fosse uma dobradiça de porta. Já tem um mês voltinha, né? Graças a Deus, onde eu saí. As portas lá de casa estavam tudo rangendo. Você abria e pensa de madrugada. Está dormindo tranquilo, um filho resolve ir no banheiro e você acorda dizendo: tem um fantasma na casa. Sangue de Jesus tem poder. Não me grita, só sou eu, pai. Levanto de manhã cedo, a família está dormindo, eu vou trabalhar. Em cada porta que eu abro, eu diz: pai, para de barulho. Aí a mulher grita: amor, compra o óleo. Ontem eu fui lá, comprei o óleo, coloquei, está tudo silencioso, está gostoso agora. Amanhã eu posso levantar cedo, eu acho que não vou acordar ninguém. Mas é como uma dobradiça. A dobradiça sem óleo, ela ainda abre a porta, ela ainda faz o que tem que fazer, ela gira, ela fecha, ela abre, ela faz tudo o que precisa. Agora é ressecado, faz isso forçado, faz isso incomodando. É aí quando a mensagem começa a incomodar, quando aquela mensagem gostosa, boa, de conteúdo, mas incomoda. E a gente fala: meu Deus, cansou. E por que isso acontece? Porque é uma dobradiça sem óleo. E ela vai rangendo e vai incomodando. Está fazendo o que tem que ser feito, mas de modo incômodo. Quando você está revestido do óleo da unção, quando a sua mensagem ela é lubrificada pelo óleo do Espírito, traz suavidade. Você vai fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, mas dessa vez tem uma suavidade diferente. A palavra penetra os corações de um modo mais tranquilo, mais calmo. A igreja recebe aquilo. Você falou a mesma frase que falou há 15 dias atrás, mas dessa vez ela estava carregada de unção. Você cantou o mesmo hino que cantou há 15 dias atrás, mas
E isso não dá para produzir. Isso não dá para a gente simplesmente fazer e dizer, olha, hoje eu vou pregar e a igreja vai receber. Não. Porque senão a minha mensagem vai informar, mas não vai transmitir nada. As pessoas vão até admirar, mas não vão mudar de vida. A mensagem precisa ser a transferência de um coração inflamado, do pregador que vem de dentro dele e chega para a igreja com uma flecha da qual a igreja não vai poder fugir, porque é uma palavra certeira que penetra até as juntas e medulas e faz divisão entre razão e emoção. É uma palavra lubrificada pelo óleo do Espírito, e ela vai entrar dentro do ouvinte, querendo ele ou não, porque é Deus falando por ele. Agora, para isso, a gente tem que ter uma vida de oração, de jejum, de consagração que nos permita, enquanto pregamos, ver a Deus derramar o óleo dele sobre a igreja, e aquela palavra entrar na igreja e manifestar a vida do Espírito Santo. Não adianta a gente tentar produzir a unção. Pedro está dizendo, eu vou te dar daquilo que eu carrego. Porque tem gente tentando dar daquilo que ele viu o irmão carregando no YouTube. Ele assistiu o pregador fazer um negócio e viu que funcionou e disse, eu vou fazer igual. Aí não funciona, ele não entende por quê. É porque o irmão deu do que carregava, você está dando do que viu. O irmão entregou daquilo que carregava, mas você está dando só do que você viu o outro fazer. Então a gente precisa entender que eu não posso passar informações apenas para a igreja. Eu preciso transmitir o meu coração, o coração de Deus para a igreja. A igreja precisa olhar para eu pregando e entender que aquela mensagem está representando uma experiência minha com Deus. Verdade, Pai. Para que eles possam ouvir e dizer assim, rapaz, eu lembro de certo pregador, que quando eu assistia muito ele em 2017, 2018, e eu falava assim, meu Deus, esse homem prega, a sensação que dá é que ele acabou de vir lá do fundo e estava conversando com Deus agora. Eram as mesmas palavras, era o mesmo texto, mas quando ele falava aquilo entrava de um jeito diferente. E o que diferenciava era a unção, porque é ela que despedaça os jugos, é ela que quebra as barreiras, é ela que quebra as armaduras, é ela que faz aquela igreja trancada aí se soltando, e daqui a pouco ela está chorando, e daquela lágrima escorrendo no canto se transforma numa glorificação, e o Espírito começa a trabalhar no meio da igreja. Então a gente precisa estar pronto para ser visto, para ser copiado, mas estar pronto para transferir. A igreja não precisa saber qual é a distância entre a terra e o céu, mas ela tem que saber qual é o tamanho do amor de Deus. Ela não precisa saber a distância daqui para a lua, daqui para Marte, daqui para o sol. Não é esse tipo de informação que a igreja vai precisar. Eu vou pegar toda a informação técnica aqui de quantos metros tinha, quantas portas tinha. Não, a igreja não precisa desses detalhes. Guarda isso para o curso teológico, para a escola bíblica, para um momento mais técnico. Mas a igreja precisa olhar para você e dizer, Deus está dentro dele, Deus está dentro dela, porque enquanto ele fala. Amém, Deus. Sabe que ele cerca que tinha pegado 2 soldados romanos, homens duros, treinados para serem imbatíveis. Deram uma ordem para um soldado romano, ele não volta sem cumprir a ordem. O centurião falou isso com Jesus, eu sou um homem debaixo da autoridade. Eu digo a este vai e ele vai. Eu digo a este vem e ele vem. O soldado romano não questiona. Disseram, você vai lá, prenda Jesus e traz. Só que os homens chegaram lá e Jesus estava pregando. Quando eles vêm de longe ouvindo aquela palavra, imagina começando a dizer, bora deixar terminar. E daqui a pouco um olha para o outro e imagina dizendo, rapaz, você está chorando. Eles não, foi só um grosseiro. Aí olha para o outro, você está chorando? Eu não, é porque eu também estou com a mesma lixinha. Sabe qual é o resultado? Voltaram sem nada. Chega lá o comandante e diz, cadê o preso? Ele diz, a gente não conseguiu. Porque ninguém fala como ele. Não foi sinal, não foi milagre, não foi cura. Foi ninguém fala como ele tem uma autoridade que é diferente. Quando ele fala, a gente sente um negócio que é diferente. Porque eles estavam acostumados a ver os sacerdotes pregando aquele sermão técnico, chato. Eles dizem que ele está transmitindo vida. Quando ele fala, a gente vai.
Isso é uma carga do Espírito Santo que vai sendo transferida daquele que fala para aquele que ouve. Então a gente não pode subir no púlpito para dar às pessoas o que os livros disseram. Eu não falo da Bíblia, mas eu falo de tudo que a gente estuda para adquirir. A gente precisa dar às pessoas algo que a gente já carrega dentro de nós e que a gente possa dar para eles. Isso não tem a ver com o estilo da mensagem, com o jeito da mensagem. Não, isso tem a ver com a vida de Deus, a vida do pregador. Salmos 34:8, a gente já prepara para finalizar. Provai aqui no original e experimentai. Salmos 34, verso 1. Experimentai e vede que o Senhor é bom. Sabe, Deus quer ser experimentado. Tem muita gente que está olhando o livro de receita e achando que já comeu a comida. Não é porque eu já li aquela receita 5 vezes. Isso não te faz saber o sabor da comida. Não é porque eu estou lá em casa 10 livros de receita, pastor. Quantas delas você já fez? Quantas delas você já experimentou? Deus quer ser experimentado. Tem muita gente tratando Deus como um livro de receita. Que você pega a Bíblia tecnicamente e lê para cumprir a tabela e no final do ano dizer, eu li a Bíblia 2 vezes. Mas você vê a história de outros personagens e você não vai para o joelho para receber o seu. Você chega num culto e olha para algumas pessoas ministrando e vê Deus usando, e aí você começa a dizer, não, mas quando eu prego, não está acontecendo isso, é por causa disso, é por causa daquilo outro, é por causa desse problema. Não, irmão, não tem a ver com o que está acontecendo com a igreja enquanto você prega. É porque a igreja não está me credibilizando. Não funciona assim. Se você vem carregado da unção do Espírito Santo, de uma vida com Deus, de uma vida de oração, o Espírito Santo, quando você prega, todas as barreiras e bloqueios vão sendo despedaçados, porque a unção despedaça todo o jugo e Deus se manifesta na casa. Aleluia! Eu tenho uma coisa comigo: se eu for pregar em um grande congresso para 400, 500 mil pessoas, ou se eu vim aqui pregar, seja no domingo, na quinta, na terça-feira, se tiver 50, se tiver 100, se tiver 10, eu prego do mesmo jeito. Eu não troco o sermão, eu não troco o esboço, eu não mudo o jeito de pregar, eu não mudo o estilo, eu prego do mesmo jeito, porque eu entendo que o que eu carrego precisa ser mais importante do que o público que vai me assistir. Porque eu estou aqui na função de transferidor. Então eu não posso olhar para um público que naquele dia está frio espiritual e dizer, a igreja está fria, então hoje não vai funcionar. É essa hora que eu começo a orar e dizer, Deus, hoje é o dia que eu preciso do Senhor dobrado, hoje é o dia que eu preciso do Senhor no dobro, hoje é o dia que eu preciso do Senhor, Pai, mais do que nos outros dias, porque o clima está difícil aqui, e a tua unção que vai mudar. É a tua unção que vai manifestar. Deus quer ser experimentado. Ele quer levantar pregadores que possam chegar no púlpito e, ao invés de dizer que viu no livro de história, de geografia, de geologia, de qualquer outra coisa, possa dizer hoje pela manhã, enquanto eu orava, Deus falou comigo. Essa semana, enquanto eu consagrava, Deus ministrou meu coração. Esses dias, enquanto eu estava de joelhos dobrados clamando, Deus ministrou no meu espírito. E você entrega a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja precisa saber o que você recebeu de joelhos dobrados. A igreja precisa saber o que você recebeu na sua vida com Deus. A igreja não está aqui para saber o quanto você estudou ainda que precisa estudar, para que a sua mensagem seja fundamentada na palavra. Mas ela precisa saber o quanto você está levando ao Espírito Santo, o quanto você está compromissado com Ele. E às vezes até aqui, entre nós mesmos, eu, a pastora, os obreiros, a gente como plateia, como simples pessoas sentadas, a gente consegue naturalmente perceber e dizer, hoje fulano pregou, mas não foi como os outros dias. Porque não dá para você fingir que teve uma semana de oração. E se você teve, você não precisa nem falar, o Espírito Santo faz aquilo. É a engrenagem com óleo.
quer levantar alguém que tenha o que passar e possa dizer assim: daquilo que eu tenho, isso eu te dou. Você tem algo de Deus para passar aí? Não fala de você levantar uma profecia agora, pastor. O Senhor está me mostrando. Não, profecia é boa, é gostoso. Meu Deus, estou precisando desses dias que Deus usa alguém. É gostoso demais. Não é bom quando o profeta vem na direção da gente? É bom. Eu gosto. Só não gosto quando é profetado. Eu percebo que o negócio está meio estranho. Jesus, manda embora. Mas quando é original, é bom. Mas eu falo de você poder olhar para alguém e dizer: olha para mim, siga minha vida e você vai se dar bem. Me tem como sua referência e você vai ter vida com Deus. Será que a gente está pronto para dizer para a igreja: olha no que eu tenho, isso eu vou dar? Eu fui ouvir o apóstolo Geraldo Denardi em 2019, reunião só de pastores, cobertura apostólica do apóstolo Dilson. O apóstolo Geraldo pegou o microfone e falou assim: ninguém pode dar o que não tem, mas hoje eu tenho para dar. Eu falei no meu coração na hora: que cara soberbo! Eu quero dizer um negócio desse, mas mande pastor. Uns 5 minutos depois, enquanto ele ainda falava, antes mesmo de ler a Bíblia, a gente já estava tudo chorando. Eu falei: Jesus, não é que ele tem mesmo para dar. Às vezes a gente precisa ter para dar. Aí corri no YouTube e falei: deixa eu ver esse cara de novo aí. Botei num vídeo lá de um dia que ele estava pregando e naquele dia ele não tinha muito para dar. E foi uma mensagem ruim. Era a mesma pessoa, o mesmo estilo, talvez a mesma mensagem. O que mudou? Porque naquele dia que ele vinha de um tempo de oração e consagração com Deus. Então a unção de um dia não vale para o outro. Ele é o melhor, agora eu vou assistir todos os vídeos dele. Eu fui assistir uns outros, falei: meu Deus, esse dia eu não tinha para dar, não. Sabe? É porque eu peguei justamente, eu caí no vídeo do dia ruim. Fica de pé, queridos. Eu quero orar com você. Eu oro para que Deus nos levante como transferidores de unção. Para que quando você prega, Deus te use de uma maneira especial. Esses últimos dias, fiquei muito feliz, especialmente nesses últimos 30 dias. A gente ouviu muitas mensagens aqui na igreja, como eu disse, dos mesmos obreiros. Mas mensagens que revelaram o coração. Como eu gosto de sentar ali e ver uma mensagem saindo de Deus. Às vezes a gente prega o que sai daquilo. Esses últimos dias eu agradeci muito a Deus. Falei: Deus, esses dias eu estou ouvindo aqui na igreja mensagens que estão saindo de dentro. Eu gosto de sentar ali e ouvir vocês ministrarem. Quando eu vejo algum de vocês pregar aquela mesma mensagem, do mesmo jeito, mas que naquela semana teve uma unção diferente, a gente percebe que não tem a ver com nada. É porque o povo estava mais receptivo no dia. Não esquece isso. Quando eu prego um culto que não acontece nada, eu vou para casa chorar, me angustiar comigo. Porque os irmãos hoje... Não tem os irmãos, não. É você que está com o microfone na mão. A gente não pode contar isso para a igreja. É segredo nosso. Mas cá entre nós a culpa é tua. É verdade. A culpa é minha. É. Na frente deles a gente diz que a culpa é deles, tá bom? Combinado? Mas cá entre nós a culpa é nossa. Ou você tem ou você não tem. E quando a gente não tem, não adianta a gente fingir que tem. Ou culpar as pessoas por não ter recebido o que naquela semana eu não tive para dar. Porque quando nós mesmos vimos aqui na frente tendo para dar, a igreja recebe de um jeito diferente. E a unção se manifesta de um jeito diferente. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por esse momento de comunhão, Jesus. Faça de nós transferidores de unção.
Pessoas que sejam tão cheias que possa transbordar. Faça de nós pessoas que quando pegarmos o microfone seja para uma mensagem mais eufórica ou uma mensagem mais tranquila como a de hoje de manhã, que paire uma unção na casa de paz como está pairando nesse momento, e a gente pode sentir o teu Espírito de uma maneira tão especial, tão gostosa, Pai. Em meio a esse silêncio nessa manhã, eu sinto-me abraçado pelo teu Espírito Santo. Eu sinto-me confortado por Ti, Jesus, porque a unção manifestada aqui nesta casa, numa brisa suave, que nos pega por dentro agora e muda alguma coisa dentro de nós. Acende o Teu fogo no meio de nós agora, Jesus. Acende uma chama no meio de nós agora e faz com que essa chama nunca mais apague. E que quando tivermos a oportunidade de ministrar, seja o Senhor ministrando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A banda vai adorar Jesus, a pastora vai dar continuidade. Tira esse momento agora, só você e Deus. Adora Ele. Sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Sem o Espírito
vida a unção do Senhor. Fala isso sobre você. Declare nesse momento a unção que despedaça o jugo, unção que faz a diferença, unção que liberta os cativos, unção que restaura, unção que impacta, unção que faz a diferença. Oh Deus, eu quero ser o teu instrumento. Deus, eu quero ser o teu instrumento. Eu quero ser a ponte. Eu quero ser a luz na escuridão, Senhor. Eu quero ser a voz para alcançar os corações. Eu quero ser a flecha para alcançar o alvo. Oh, eu quero ser abrigo para os desamparados. Eu quero ser consolo para os entristecidos. Oh, Deus, eu quero ser a paz que aqueles que estão atribulados procuram. Eu quero ser teu filho, eu quero ser teu servo. Eu quero ser um obreiro de valor. Derrama sobre a minha vida a tua unção nesse momento. Derrama sobre a vida dos teus filhos a tua unção nessa manhã, Jesus. Unção para impactar, unção para fazer a diferença. Oh, derrama agora, Deus. Faz a diferença nessa manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, minha alma. Mas que uma unção profunda a posse da tua vida hoje em nome de Jesus, para fazer a diferença nessa terra. Que todas as vezes que você subir no altar ou pegar esse microfone para transmitir a palavra do Senhor, oh, que não reboliço de unção, de maravilha, invada a igreja em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que através da tua vida vidas sejam libertos de cárceres, de prisões, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra nessa manhã, aplauda o Senhor e diz: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos felizes por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Nós louvamos o Senhor por essa palavra, né, que o pastor nos deu nessa manhã, nos alimentou. Guarda essa palavra, irmãos. Que possamos ser cada vez mais obreiros valorosos na obra do Senhor. Segundo domingo do mês que vem, quem sabe a data? O encontro de princesas. Provavelmente a gente vai ver uma nova data, né? E aí a gente coloca lá no grupo, a gente compartilha e os irmãos convide outros, né? Estão bem-vindos a vir novamente em nome de Jesus. À noite, se o Senhor nos permitir, às 18 horas, nós estaremos de volta com um culto de celebração. Não desconte o culto da manhã, viu, crente? Nem na igreja de vocês e nem dos aqui da casa. Não é porque veio agora de manhã que não vai vir de noite, não. Nós aprendemos hoje aqui a ser obreiros de valor, espelhos. Então seja espelho em nome de Jesus. Encontre aqui às 18 horas, você que é da sua igreja, vá para a sua igreja e receba mais do que Deus tem na sua vida. Amém? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Obrigado, Jesus, pelos louvores. Obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos, Pai. Nós te pedimos agora que o Senhor nos leve em paz. Nos dê um dia abençoado na tua presença. E nos traga, Senhor, à noite, se for a tua vontade, para nos adorarmos novamente o Senhor, exaltarmos o Senhor. Nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal. Em o nome de Jesus. Em o nome
nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do amado Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Queridos, tem uma palavra queimando no meu coração há alguns dias. Eu quero transmiti-la hoje. Então venha com fome e com sede do Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Amém?